E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Em uma noite de lua cheia, uma jovem corre assustada em uma floresta. Ela tropeça nas armadilhas, mas felizmente ela tem sorte de não ser ferida, já que não foram feitas para ela. Por outro lado, ali próximo existe uma família, e em sua casa o pai começa a trancar toda a residência deles, temendo algum mal. A mãe do jovem Charles lhe entrega um colar para protegê-lo e vai até seu marido, que está guardando a entrada com sua arma. De repente a jovem bate na porta pedindo ajuda, mas ao invés disso o homem atira na direção dela, onde a mesma desvia dos tiros. No entanto, logo em seguida surge uma besta que tenta entrar na casa de alguma forma. Isso deixa o garoto Charles assustado, que só pode observar seu pai atirar contra a criatura que os aterroriza, que até lança uma cabeça de cavalo no meio da sala. Infelizmente os tiros não acertam a fera, que logo consegue invadir a casa da família e rapidamente mata os pais do garoto. Assim que a besta se aproxima do jovem Charles, ele aciona uma engrenagem que faz cair o lustre do teto sobre a criatura. O garoto, antes de sair, ateia fogo na casa para queimar tal fera. Após o jovem partir do local, o corpo do lobisomem se transforma na jovem de antes, mostrando que ela era a criatura. 25 anos depois, em um bar, vemos o adulto Charles, que escuta as histórias contadas por um homem, sobre um episódio onde seu cavalo foi atacado por uma criatura monstruosa, e deixou o animal apenas com 2 patas. O fato faz as pessoas sorrirem, mas de repente algumas pessoas entram no estabelecimento e diz que houve um ataque cruel em sua vila, por um lobisomem de ferocidade incomparável. Uma mulher chamada Késia diz que não pode ser verdade, já que a lua cheia foi no dia anterior. Charles levanta e pega o panfleto de recompensa pela captura ou morte da fera, e descobre que a chacina foi a vila de Drávico, que foi arrasada pela besta. Enquanto isso, corpos estão destroçados no chão do lugar, mas um deles está se transformando. Em outro local, um jovem chamado Daniel acorda e abre as janelas de sua casa. Ele se arruma e encontra sua mãe chamada Vadoma. Ele se despede dela e vai encontrar o doutor com quem trabalha. De volta ao grupo de Charles, descobrimos que ele faz parte dos caçadores de bestas lobisomens. 2 deles, Fang e Nicholas, se questionam sobre o ataque na noite após a lua cheia, e acreditam que pode ser verdade, porém os outros 2, Stefan, um amante de lâminas, junto com Késia, não têm tanta certeza desses fatos. Enquanto isso, Charles carrega sua arma e em seguida parte para a vila. De volta ao jovem Daniel, antes de encontrar o doutor, ele passa na residência onde mora sua amiga, a jovem Eva. Contudo, ele não pode conversar muito, pois o pai da jovem, o Sr. Zarka, é muito desconfiado. O homem aponta sua arma para Daniel e o força a sair de sua propriedade. Momentos depois, a jovem Eva vai ao local marcado para encontrar Daniel e, entrando em uma gruta, procura por seu amigo. Ele a assusta brevemente, mas logo em seguida os 2 conversam um pouco. Daniel é um jovem de classe baixa, porém admirado por Eva por ser muito inteligente. Após um momento de amizades, eles decidem partir, com Eva voltando para sua casa enquanto Daniel vai encontrar o doutor. Eles não percebem, mas ao lado da entrada da gruta, sobre algumas folhagens, um corpo humano morto apodrece. O grupo de Charles está indo em direção ao destino quando se deparam com uma carruagem vindo de encontro a eles. E vendo a mesma, percebem que todas as pessoas dentro dela foram atacadas e estão mortas. O grupo continua e mais à frente vê outra carruagem, dessa vez destruída e mais pessoas mortas. Nicholas diz que foi a temida besta que, mesmo após a lua cheia, ela persiste em transformar-se e alimentar-se durante 3 dias seguintes. Um dos homens deixado inteiro e vivo levanta e está amaldiçoado para se tornar um lobisomem. Então, antes disso, Charles atira e o mata. Em seguida, Késia queima os corpos. Na Vila Drávico, os sobreviventes recolhem os pedaços que sobraram dos mortos. Daniel chega ao local e vai até o doutor, onde ele fala sobre o que descobriu, e diz que muito provavelmente existem mais de uma besta. Daniel ajuda o médico com os pacientes que estão feridos. Um deles, ao entrar, está com um dos braços gravemente ferido, como se tivesse sido brutalmente mordido, porém o mesmo, juntamente com sua esposa, afirma que foi em uma máquina debulhadora. Contudo, ao examinar o homem, o médico nota uma presa canina nas feridas, e assustados, os pacientes dizem que não foi a besta lobisomem. A esposa questiona se podem ajudar seu marido e o doutor, sabendo do perigo de ser mordido por um lobisomem, atira na cabeça do homem, assim o matando. Eles deixam a mulher se despedir do corpo do falecido e vão até o lado de fora. Eles veem as pessoas se dirigindo para uma reunião com todos da vila, onde a polícia local irá se pronunciar. O doutor pede para que o jovem Daniel vá e escute o que eles têm a dizer. Dentro do local há uma alforria porque um caçador solo capturou e matou a fera que amedrontou a vila. O homem, após apresentar a possível criatura enrolada no lençol e pendurada no teto no meio do salão, pede para que o xerife Orban pague pela recompensa. Porém, antes do mesmo efetuar o pagamento, um tiro derruba a criatura do teto.
e é revelado que é apenas um lobo morto com galhos na cabeça para se assemelhar com a besta. Charles se apresenta e diz que pode capturar o mal que está apavorando a todos da vila, contudo o valor será maior do que estão pagando, já que eles têm despesas. O xerife diz que só propõe certo valor, mas é contestado por um do grupo de Charles, que fala que o caçador Charles matou mais de uma dúzia de lobisomem, e confia nele com a própria vida. No entanto, o xerife diz que não aceita aumentar o valor, então Charles lamenta a perda das pessoas e levanta para sair. Temendo a criatura voltar e fazer o pior que já fez, o xerife Orban concorda em duplicar o valor. Com isso, Charles aceita seguir na busca pela besta e matá-la. Vendo tudo aquilo, Daniel decide seguir o grupo e, após se apresentar, oferece seus serviços para ajudar os caçadores, porém é negada sua oferta. Ele vai até onde está o doutor, que tem em sua posse muitas partes de corpos. Ele pretende estudá-los e encontrar uma possível cura para tal infecção. Daniel não crê que seja possível reverter, mas o doutor diz que sim, e oferece uma carta de estudo na escola de medicina para que o jovem fosse estudar e se tornar um médico. Contudo, Daniel está decidido a se juntar na caçada da besta lobisomem, e pretende usar sua inteligência para ajudar sua vila. Ele agradece ao médico os ensinos e parte em seguida. O grupo de Charles está hospedado na melhor casa da vila, um local de prazer e bebidas. Um deles continua a contar suas histórias de aventura e caça das criaturas, quando a mãe de Daniel, que trabalha no atendimento, sofre um confronto por um homem bêbado. No entanto, Charles pede para se afastar da mulher e, vendo que o mesmo era um dos caçadores, não ousa enfrentar. O mesmo tenta tocar em Késia, mas ela rapidamente mostra que com ela não se brinca e o ameaça com uma faca na garganta. Mais tarde, quando Charles vai respirar um ar puro junto com alguns de seus amigos, Daniel se aproxima e oferece mais uma vez sua ajuda. Stefan diz que precisa mais do que inteligência para caçar um lobisomem, porém dessa vez Charles pergunta mais sobre a fera que atacou a vila. O grupo conversa com Daniel, que diz o que sabe, e ali com eles estão outros caçadores e o xerife. Daniel mostra o mapa onde já houve ataques anteriormente, e afirma que os ataques da besta são mais instintivos, então Charles diz que atrairão a criatura até eles. Na manhã seguinte, Daniel é confrontado por Eva, sobre o fato dele estar junto com os caçadores, afirmando que é perigoso. Daniel, como resposta, diz que irá ajudar os caçadores para o bem dela e da vila. Em seguida sai e vai até o necrotério do doutor para mostrar as marcas de mordida da fera nos corpos. Após analisar a vítima, Daniel afirma que a criatura mede mais de 2 metros e com isso Charles precisa de armadilhas maiores. E precisam rápido, pois a lua cheia está chegando e com ela traz à tona a besta lobisomem. Os caçadores partem para a floresta e iniciam a construção das armadilhas para capturarem ou matarem a fera. Após prepararem tudo, falta só as iscas para atrair a criatura, então o grupo pede para que Daniel fosse até o necrotério da vila e trouxesse algumas partes dos corpos mortos. Enquanto isso, no escritório do doutor, ele oferece um remédio para Vadoma, a mãe de Daniel, já que ela se queixa de dores. De volta a Daniel, ele se infiltra no necrotério e rouba partes de corpos e em seguida leva para os caçadores. No entanto, antes dele sair da vila, é visto por Eva, que fica curiosa com as atividades de seu amigo e o segue. Daniel chega até onde está Késia e Stefan, e se aproximando da mulher, ela o pede para acochar sua roupa. Logo, essa cena é vista por Eva, que sem entender ao certo a situação, cria ciúmes em si. Indo embora, ela é convidada por Stefan para acompanhá-la até sua casa. E vendo isso, Daniel leva um pequeno fora de sua amiga. Os caçadores em seguida se aprontam para seguir para a floresta em busca da fera. Porém, já deixam claro que Daniel não seguirá junto com eles. Sem que vejam, alguns homens os observam, esperando-os seguir para conseguirem eles mesmos matar a criatura. Stefan leva Eva para sua residência e se despede de forma gentil. Enquanto isso, Daniel em sua casa prepara uma lâmina para si. Na floresta, os caçadores clandestinos esperam um momento para surpreender o grupo de Charles. E logo mais a noite de lua cheia se aproxima, e as pessoas se preparam para o próximo ataque da besta. A noite chega e um grupo de homens está jogando no clube onde Vadoma trabalha. Enquanto isso, os caçadores de Charles se posicionam na floresta. Daniel em casa lê um pouco sobre a história da fera e como é que ela surge. A cena muda para o xerife, onde ele carrega sua arma com balas de prata, mas de repente ele começa a se sentir mal. Na escuridão da floresta, os homens que buscam por recompensa pela captura da criatura não percebem, mas já estão próximos da terrível besta. O grupo escuta barulhos de rosnado e continuam a busca. Charles os vê logo à frente, mas não os chama a atenção. Contudo, a fera estando por perto captura rapidamente uma coruja, e isso alerta os homens que sem preparo iniciam um ataque inusitado, mas isso só a afasta. Infelizmente, os caçadores intrusos acabam por acionar as armadilhas, e alguns deles acabam sendo mortos. Um deles é capturado por Charles e confrontado pela tolice que fizeram, porém ele reflete que a besta é mais inteligente do que eles pensavam. No local de trabalho de Vadoma, ela some por um momento e um homem a chama para servi-los, mas a mesma não aparece.
Alguns minutos depois, quando já estão bêbados, os homens são atacados e jogados para fora da janela. Daniel acorda ouvindo uivos altos e assustado corre para a floresta. Ele segue até a casa de Eva, mas quando ela se aproxima para abrir o grande portão, Daniel é arrastado pela besta. Felizmente é apenas um pesadelo e Daniel acorda já na manhã seguinte. Sua mãe chega em casa e dará notícia de que o bordel onde ela trabalha foi atacado. Na vila, Daniel diz a Charles que os ciganos sabem mais sobre a criatura e podem dar informações a eles. Enquanto isso, o caçador sobrevivente emerge de um caixão, na qual foi colocado ali pelo grupo de Charles. Momentos depois, vemos Daniel e Charles indo até o assentamento dos ciganos e em primeira instância não são bem recebidos, mas dizem que vieram para ver o líder deles. Eles são levados até Ferca, e o mesmo os diz que a besta não foi transformada em lobisomem, pois já nasceu com tal maldição, sendo mais forte e inteligente. Ferca afirma que a cada dia lunar que passa, a besta se torna mais forte, e dizem que um dia a mesma poderá se transformar quando quiser, a qualquer momento. O cigano alerta aos caçadores que em 2 dias o solstício de inverno chegará e tornará a noite mais longa, tornando assim a criatura bestial mais forte e imparável. O homem diz que antes mesmo da lua surgir, tal ser mostrará sinal de sua transformação. Charles agradece, porém Ferca diz que os ajudou por causa de Daniel, e fala para o jovem que as lendas contavam sobre um guerreiro que foi capaz de matar uma besta semelhante, e afirma que só um pode fazer o que os outros não conseguem, que é matar a criatura lobisomem. Após a conversa, os dois retornam para a vila. Em um dos bares, muitos homens se reúnem e afirmam que os caçadores são inúteis, então eles mesmos precisam tomar atitude para destruírem a besta. De repente, todos prestam atenção na fala do xerife Orban, que mostra estar melhor. Vendo que o povo está inquieto e querendo fazer algo, o xerife diz ter um plano. Enquanto isso, Daniel se infiltra no escritório médico para ver os registros, quando o doutor aparece o questionando sobre a presença do jovem ali. Daniel diz que os ataques mostram um padrão, relatando que na vila apenas os homens do bordel foram mortos. Mesmo com as afirmações, o doutor não ajuda. Em seguida, Daniel vai falar com Charles sobre o que descobriu, e afirma categoricamente que as vítimas eram ladrões, mentirosos e pessoas de mau caráter. Charles fica duvidoso sobre essa afirmação, mas o jovem diz que já sabem que a besta tem uma inteligência, então não é de se negar essa possibilidade. Charles, começando a acreditar em Daniel, observa o caçador mau caráter que sobreviveu ao ataque de antes, então tem um plano. Enquanto isso, o xerife diz a todos que uma das pessoas da vila é a criatura, e após investigar encontrou alguns suspeitos, entre eles está o pai de Eva, o líder cigano e a mãe de Daniel. O plano é deixar essas pessoas presas até a noite passar e, caso for um deles, saberão quem é a besta. Surpreendentemente, o próprio xerife é aprisionado por seus homens, o deixando como um dos suspeitos por não ter nenhum álibi na noite anterior. O grupo de Charles estuda as informações adquiridas. Logo Daniel aparece e diz que encontraram um possível covil da criatura nas ruínas. Momentos depois, Charles se prepara para partir com seu grupo de caçadores, porém mais uma vez Daniel é rejeitado para seguir junto com eles, mas ganha uma arma para se defender. O caçador sobrevivente chamado Digger é raptado pelos caçadores de Charles e levado para ser uma isca na nova armadilha para a criatura. Digger, vendo que será usado para tal feito, pede perdão por tê-los atrapalhado antes, mas Charles está decidido a usá-lo como isca. Daniel se aproxima das ruínas e observa o grupo de Charles, logo procura um lugar para se esconder. A noite logo chega e os caçadores se preparam, se posicionando em pontos específicos. A lua está grandiosa no céu e um estranho encapuzado se aproxima também das ruínas. Não demora para o mesmo entrar no local e capturar o jovem Daniel. Enquanto isso, na delegacia, os homens aprisionados estão ansiosos com o decorrer da noite, temendo estarem junto com a besta. De repente, o xerife começa a passar mal novamente, e vendo isso, os guardas, temendo que ele seja o lobisomem, atira contra ele, e perdendo o juízo, também matam os demais dentro da cela, sobrando assim o cigano e a mãe de Daniel. Vadoma pede para ajudar os presos para ver se algum ainda está vivo, mas assim que abrem a cela, ela corre rapidamente e foge. O cigano fica para trás e o mesmo acredita que Vadoma é o mal que assombra a vila. Não demora, a criatura surge nas ruínas, mostrando o seu real formato. Os caçadores iniciam um ataque contra ela e, sendo rápida, vai conseguindo se esquivar dos tiros. O apavorado Digger consegue se soltar das amarras e rasteja pelo chão, enquanto o temido lobisomem ataca Charles, que por pouco escapa. No entanto, a besta mostra que não o quer como vítima, e após derrubar os outros 2 caçadores, segue ao encontro de Digger, e sem misericórdia o ataca mortalmente. Os caçadores retomam o ataque e faz a besta se afastar. Após um momento tenso, o grupo reflete que na verdade a criatura não quer matá-los. Stefan fala para Charles que antes do ataque começar, ele viu Daniel se escondendo nas proximidades, e logo após alguns minutos a fera surgiu.
Essa afirmação faz com que eles tenham Daniel como um possível suspeito para ser a tal besta lobisomem. Na cena seguinte, vemos Daniel acordando já em sua cama. Desta vez ele tem feridas em seu corpo. E as observando, ele percebe que foram adquiridas com o ataque na noite anterior. Com os pensamentos confusos e como se fosse a fera, Daniel fica assustado. Imaginando que ele é o temido mal que vem aterrorizando sua vila, ele cai em desespero. Na manhã seguinte, os policiais transportam os corpos dos mortos para fora do cárcere. Entre eles está o pai de Eva. Voltando para Daniel, ele está em sua casa, mas antes de sair, ele é parado por sua mãe, que já sabia que o mesmo é a verdadeira besta. Ele a confronta, mas logo sai correndo do local. Charles, no consultório médico, recebe um apoio para o braço machucado e, após sair, Stefan o confronta sobre o fato de Daniel ser o lobisomem. Ambos imaginam que o jovem seja a besta, mas Stefan quer acabar logo com o garoto. Porém, Charles pede paciência ao amigo caçador. Momentos depois, Charles encontra Daniel na estalagem dos cavalos. O jovem lamenta ter causado tanto mal e aguarda a sentença do caçador. Porém, antes de Charles atirar, o doutor atira no caçador, salvando a vida de Daniel. E revela que sempre soube que ele era o lobisomem. E que na verdade ele mesmo o treinou para ser cruel para os ladrões, mentirosos e homens maus da vila. Daniel não aceita a verdade e sai correndo da presença do doutor. Na casa de Eva, ela é surpreendida por Stefan, que a deixa temerosa com sua presença ali. Não demora para ela começar a sofrer uma tentativa de carícias contra sua vontade. Felizmente, ela fere Stefan e o afasta. Nesse momento, Daniel entra na casa e luta contra o caçador, mas é vencido com facilidade. Contudo, o jovem não desiste e, em um golpe de sorte, ele joga o caçador para fora através da janela de vidro. Após Stefan partir, Daniel começa a sentir-se mal, porém ele se aproxima de Eva e lhe entrega uma adaga de prata que fez. E diz que caso a besta surja, a arma poderá matar a criatura. Em seguida, ele a beija e vai embora. Na floresta, Daniel caminha entre as árvores e, enquanto o doutor procura por ele, o experiente Stefan o acha primeiro e golpeia o jovem, o fazendo desmaiar. Mais tarde, já pela noite, vemos Daniel acorrentado e pendurado a uma árvore com Stefan e outras pessoas o cercando. Ali também está Eva, que foi trazida forçadamente ao local. Daniel pede para que todos fujam daquela área, pois dessa vez ele não escolherá suas vítimas e todos morrerão. Quando a luz da lua cheia o atinge, ele inicia sua transformação para a aterrorizante besta lobisomem. As pessoas vendo a criatura feroz ficam com medo, mas não saem do local. No entanto, Eva consegue escapar. Antes de ir atrás dela, Stefan ordena que os homens armados matem a criatura. Quando a população se aproxima da besta, Vadoma chega ao local e tenta convencer a todos que Daniel não tem culpa, pois ele já nasceu assim, já que o pai dele que foi infectado por um lobisomem. Enquanto isso, Eva se esconde dentro das ruínas e Stefan a segue de perto, e não demora para ele a capturar. A fera Daniel se solta e parte para as ruínas, e sua mãe o protegendo acaba sendo ferida por tiros. Alguns homens seguem a criatura nos túneis, mas são rapidamente mortos sem misericórdia pela mesma. Stefan arrasta Eva para uma gruta e quando a besta se aproxima deles, Stefan com uma força descomunal joga o lobisomem contra o solo. Eva fica surpresa com a cena e então ele explica que é uma outra coisa. Quando a fera o fere no rosto, Stefan mostra ter poder de cura surpreendente, e as feridas de antes se curam instantaneamente. Mostrando parte de sua forma feroz, vemos que o caçador possui presas caninas, e usando sua força luta contra a besta Daniel. Ele diz que caça a espécie lobisomem há mais de 100 anos, e desta vez a caçada será incomparável. Ele arrasta Eva para outro local e em seguida parte ao combate com a criatura. A fera o surpreende e o lança contra as colunas e ferozmente o arranha. No entanto, a sua força não é suficiente para detê-lo. Quando Stefan tenta atacar Eva, a fera Daniel o empurra contra uma estaca de madeira e o deixa cravado na parede. Assim, com seu coração destruído, Stefan é morto e vira poeira. Eva pega a lâmina que Daniel deu para ela e, vendo a besta, tenta conversar com a mesma, esperando que Daniel a escute e não a machuque. Sabendo que a cada passagem lunar o lobisomem fica mais forte, Eva acredita que Daniel pode controlar-se agora, então larga a lâmina e oferece sua mão como apoio. De repente, o doutor chega ao local e ordena que a besta se sente, assim como fazem os adestradores de cão. O doutor explica que quando a mãe do jovem o procurou, ele no início a ajudou sedando Daniel a cada lua cheia. Mas vendo o potencial do mesmo, ele adestrou a criatura para fazer o que queria. Após revelar a verdade, o doutor diz que Eva sabe de tudo, então precisa morrer. E quando ordena que a fera matasse a jovem, a criatura não obedece seu comando. Com isso, ele mesmo pega sua arma para atirar. Felizmente, o caçador Charlie surge e atira no homem, assim o matando. Quando ele e os demais caçadores aparecem para finalizar a besta lobisomem, Eva os impede, e assim dar tempo para a criatura mostrar que pode voltar ao estado humano. Aceitando o pedido de Eva para poupar a vida de Daniel, Charles aceita e não o mata.
Em seguida, entrega seu colar de lobo para o jovem, oferecendo a chance de se tornar um caçador. Enquanto Daniel agradece Ava pela ajuda e a beija, Charlie segue para fora das ruínas, matando os homens infectados e sabendo que a caçada ainda não terminou.